Salve simpatia! Eu sou Robson René, pastor da Igreja Batista de Arthur Alvim, e estou muito feliz por ter a oportunidade de estar falando com você, refletindo sobre algumas falas que ajudam a dar o contorno do cristianismo nessa época que a gente está vivendo. A minha fala nesta oportunidade é uma fala que tem um caráter pastoral para cuidar de você, cuidar da sua espiritualidade, até da sua reação emocional diante dos fatos, diante de algumas colocações que líderes fazem, para tirar um peso das suas costas. E ao mesmo tempo uma fala profética, porque ela vem com um tom de denúncia de alguns desmandos, de algumas posturas que são incondizentes. Eu estou conversando com você a partir de um evento que aconteceu esse final de semana. Um líder midiático, um pastor eletrônico, com uma postura que é bastante similar àquele apresentador de televisão, o Ratinho, com todo respeito ao apresentador Carlos Massa e sem querer também ofender os roedores, longe de mim isso, mas só para te identificar, te localizar com relação à pessoa que estou me referindo, que teve uma fala enfática neste sábado. Ele disse assim: vamos parar com essa palhaçada de ficar dizendo ele não me representa. Ele não me representa. Eu te represento, meu irmão. Nós somos do corpo de Cristo e uma parte representa o corpo, uma parte representa o todo, e você me representa também. Eu quero chamar a atenção que estamos avaliando a fala e não a pessoa. Estamos julgando a ideia e a ideologia que está sendo proposta e não o elemento em si que falou, que particularmente não me interessa. Se fosse avaliar a pessoa, a gente podia trazer valores aqui da administração, trazer Peter Drucker para mostrar que muitas questões estão querendo estruturar uma organização comercial. Se fosse para avaliar a pessoa, a gente estaria Adorno para falar sobre indústria cultural e para mostrar como é que as mentes são conduzidas para um fim que serve ao capitalismo. Se fosse para avaliar a pessoa, a gente poderia até pegar recortes que mostram traços de Nicolau Maquiavel, falas que visam o poder, falas que visam criar um império e conquistar coisas para si. Mas como disse, não quero avaliar a pessoa, quero avaliar a fala. A fala que parte de uma premissa errada, a premissa, e inclusive usando e se escorando numa frase bíblica que nós pertencemos ao corpo de Cristo e que se um dedo sente, todo o corpo sente, trazer para você que essa fala está fora de posição, porque ela parte do princípio que todos que estão na igreja representam a igreja. A fala está fora de posição porque ela leva em conta a igreja organização e não considera a igreja organismo. Leva em conta esta organização que é composta de gente dos mais diversos perfis, das mais diversas motivações, dos mais diversos conjuntos de valores que o fazem como indivíduo. Veja, preste atenção, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículo número 29, que o joio cresce no meio do trigo e cresce junto e não poderá ser cortado. Quando eu digo que eu pegando um recorte, pegando uma pessoa ali, dizendo ela me representa, quando eu olho para essa pessoa eu vejo o todo, eu posso cometer o erro de pegar uma pessoa que não pertence efetivamente a este todo, que é maior do que a organização, maior do que os títulos, pastor, bispo, padre, maior inclusive do que os jargões, do que a roupa. Não posso pegar alguém e dizer que me representa quando a sua postura é incoerente em relação à postura do grupo que ela se diz pertencente. Seria como os discípulos pegarem Judas e dizer, não, Judas pertenceu, saiu entre os 70 quando mandado por Jesus, Judas nos representa porque ele é um dos nossos. Mesmo na sua ganância, mesmo no seu desejo de acelerar ali a manifestação dos Messias, ele nos representa. Seria como Paulo dizer, Alexandre Latueiro nos representa. Seria mais ou menos como Timóteo dizer, Himeneu e Fileto nos representam. Ainda que Paulo tenha dito que eles têm uma linguagem corrosiva como câncer, eles são do nosso grupo, eles nos representam.
Seria como Tiago dizer que aqueles da igreja que tratam bem os endinheirados e as pessoas que têm posse, eles nos representam na sua ganância e na sua postura interesseira. Não, não é assim. Quem nos representa é quem defende os nossos valores nobres e não quem tem títulos do nosso grupo ou quem frequenta um ambiente. O ambiente é muito pouco. Pessoas frequentadoras do ambiente ouvirão a fala: Senhor, no teu nome nós fizemos isso e fizemos aquilo. E de Jesus ouvirão a resposta: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. O parâmetro é o cristianismo. Andar a segunda milha, servir ao necessitado. O parâmetro é o cristianismo, este movimento que começa pequeno, que infiltra na sociedade, que influencia, que tempera e ilumina por causa da postura cotidiana, que faz diferença em casa, que faz diferença no trabalho, faz diferença no local onde estuda. Aí este cristianismo verdadeiro, que mostra como é gente de verdade, gente parecida com Jesus, este cristianismo verdadeiro, ele é o parâmetro. E quem está destoando deste cristianismo verdadeiro, naturalmente não nos representa. Naturalmente trata-se de alguém que está contrariando aquele grupo a qual ele se diz pertencente. E aí dá pra gente dizer com total tranquilidade: ele não nos representa. Uma arma utilizada pelo inimigo e registrada em Mateus capítulo 4 é aquele momento em quando é oferecido para Jesus popularidade, posses, satisfação das necessidades físicas, espetáculo, aparição pública, pule daí de cima que os anjos vão te aparar. E Jesus não cai nesse truque. Jesus, ele mantém a serenidade. Infelizmente muita gente boa, muita gente que começou bem, que tem uma fala, que tem bases e raízes boas, por causa da popularidade, porque os números cresceram diante das suas vistas, perderam o seu referencial. E aí o interesse deixou de ser um interesse de promover o reino de Deus e a sua justiça, deixou de ser um interesse de ganhar para Jesus pessoas que estão perdidas e entregues num mundo de vícios, de maldades, e passou a ser um interesse mercantilista, passou a ser um interesse de vender seus produtos, de vender seus eventos. E aí, naturalmente, como é mercenário, mercenário não nos representa. Seus valores são outros. Uma das preciosidades do cristianismo na reforma protestante é a ruptura da relação da igreja com o Estado. A igreja precisa ser a consciência do Estado, a voz direcionadora. Senão nós voltamos àquele período da Idade Média, onde os monarcas beijavam os anéis do Papa e os papas faziam-nos lamber suas botas. A gente volta a este período quando as pessoas estão atrás de influência, atrás de poder, atrás de um posicionamento ali que vai lhe conferir algumas tranquilidades e alguma postura social. Gente que deixa de falar o que tem que falar, deixa de fazer o que tem que fazer porque tem que agradar o seu líder político, porque tem que de alguma maneira conseguir sua concessão de rádio, de televisão, sua licença da ANAC, algum item que lhe vai trazer benefício próprio. E aí a gente que se vendeu. Quem se vendeu, como disseram os racionais, eles estão em todos os públicos e em troca de dinheiro e de um carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. Guardadas as devidas proporções, no meio religioso tem muita gente se vendendo. Quem se vende é prostituto, e os prostitutos não nos representam. Diante disso, diante da possibilidade de alguém não estar defendendo os valores maiores do grupo que ela diz pertencer, dela ter se perdido ao longo do trajeto, dá para dizer com toda tranquilidade: ele não nos representa. Eu gravo essa mensagem no dia que nós celebramos a abolição da escravatura, dia 13 de maio. A escravatura foi algo hediondo, algo desumano. O homem não pode ser privado da sua liberdade de ir, de vir, da sua liberdade de escolha. E
e foi um crime contra a humanidade. Mas tão cruel quanto o homem ser privado da sua liberdade de deslocamento é o homem ser privado da sua liberdade de pensamento. E infelizmente a igreja tem sido instrumento disso, de escravidão do pensamento. E é isso que queremos evitar num vídeo como esse. Queremos evitar que um líder midiático colocado aí pelo sistema venha dizer para você o que fazer, o que não fazer, o que avaliar e o que não avaliar. Vamos parar com essa palhaçada. Palhaçada por quê? Precisamos dizer sim, precisamos nos posicionar sim. A igreja não pode ser escravizante. A igreja não pode ser alienante. A igreja não pode ser infantilizante. E aí, um cristianismo saudável promove a liberdade de pensamento, de crítica e de escolha. Quero fazer deste tempo uma fala produtiva. E para isso quero libertar você de qualquer pressão. O pastor tal falou na televisão que a gente não pode falar que não nos representa. Pode sim. Pode sim. Quero te salvar e quero que você não deixe essa fala amedrontadora tomar conta do seu coração. Quero que você não se deixe levar por falas fáceis e frases feitas. Quero que você se posicione para, sendo cristão, poder demonstrar o cristianismo verdadeiro e não se deixar representar por algo que descaracterizou aquele ideal do Senhor Jesus, aquilo pelo qual os mártires morreram e tanta gente boa lutou para que chegasse até nós hoje. E como eu disse, a minha fala precisa ser produtiva. E para ela ser produtiva, eu quero te apresentar pelo menos 3 caminhos para você seguir e para você ter a leveza de representar bem o Evangelho no seu tempo. Em primeiro lugar, é preciso que você mantenha o senso crítico. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que nós devemos avaliar todas as coisas e reter o que é bom. Julgar todas as coisas e reter o que é bom. Essa atividade cognitiva, essa capacidade de comparação nos é dada a partir da razão, a partir da inteligência, a partir do bom senso. Então, não abra mão do seu senso crítico. O apóstolo Paulo falou aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que quem tem o Espírito Santo julga todas as coisas e de nada é julgado. Quem tem o Espírito Santo, o homem espiritual pode julgar. Então, não abra mão do seu senso crítico. Julgue, avalie, critique, para que você possa exercer um direito que lhe é precioso. E para tanto, é necessário que você leia. É necessário que você interaja com pessoas inteligentes. É necessário que você esteja numa igreja e que esteja aprendendo de Jesus para você ter os parâmetros de comparação. Porque senão você é manipulado mesmo. Senão o cara fala e você fala, ele é autoridade, e você compra essa ideia que não vai servir para nada a não ser para que essa pessoa venda livros. Não. Avalie, alimente-se da palavra, estude a Bíblia, alimente-se andando com um grupo bom, conheça de Jesus, daquilo que Jesus colocou, para que você exerça o seu senso crítico com bases reais. Em segundo lugar, quero convidar você a se posicionar exercendo o seu direito de escolha. Todos nós temos o direito de escolha. E uma fala que tenta nos tolher do direito de escolha é uma fala maldosa e que tem um objetivo por trás que não é dos melhores. Quando alguém fala assim, você não diga, ele não me representa, ele está tirando de você o direito de escolher, tirando de você o direito de avaliar, tirando de você o direito de comparar. E nós temos que exercer este direito e precisamos exercê-lo com dignidade. Porque esta fala ela vai convergir lá na frente na seguinte afirmação: crente vota em crente, irmão vota em irmão. O que é uma tremenda bobagem. Pessoas boas votam em pessoas boas. Homens de bem votam em homens de bem.
Existem homens de bem que estão no ambiente da igreja, mas no ambiente da igreja também tem picaretas. Existem homens de bem que estão na sociedade, porque guardaram em si parte do imago Dei e defendem valores nobres e sabe o que é bom para a família, e você tem que avaliar, porque essa pessoa pode estar fora do ambiente da igreja. No ambiente da igreja tem picaretas também. Então não vai votar em alguém porque é cristão, vota em cristão, não. Vote em pessoas que têm os valores bons. Exerça a sua crítica, exerça o seu direito de escolha. Em terceiro lugar, critique de maneira produtiva. Quando nós fazemos uma crítica, e este vídeo ela não tem um objetivo pessoal, não é um vídeo que visa atacar quem quer que seja. Visa fazer a história, inclusive através da crítica, mudar a história. Chamar a reflexão e chamar um novo posicionamento. Veja que, por exemplo, alguém que promove, tem meia dúzia de projetos sociais e aí capta uma fortuna com o seu sistema de arrecadação. E tem meia dúzia de projetos sociais, cada projeto com 10 pessoas. Para onde está indo esse dinheiro? Em qual proporção está indo? Porque isso aqui pode ser alguma coisa de marketing só para captar mais recursos. Alguém que faz em um show e gasta 800 milhões em um show e no mês gasta com instituição 80 mil reais, qual é a sua prioridade? É preciso avaliar isso com calma, para que a pessoa veja que do outro lado tem pessoas críticas, tem pessoas avaliadoras, e para que a pessoa mude. O objetivo não é quanto pior melhor ou parar o ministério de quem quer que seja. O objetivo é que o ministério tenha a seriedade, a grandeza de ter uma escala de valores e de investir naquilo que é prioritário. Critique para mudar a história. Não é a crítica que ataca, é a crítica que traz a pessoa para o bom senso e para a reflexão. Critique o político, você que eventualmente foi enganado e votou em cristão porque cristão vota em cristão. Agora que o seu candidato está lá, o seu vereador, o seu deputado, cobre-o, avalie a postura, veja quais são os comportamentos que ele tem, o que ele está defendendo, se ele está defendendo algo maior ou se ele defende só um interesse pessoal e do seu grupinho. Cobre. À luz da Bíblia, nós temos a instrução de orar pelos nossos governantes, mas isso não nos isenta da participação política e do posicionamento firme. À luz da Bíblia, nós temos, na verdade, que ser a consciência e que apontar os erros. Lembro-me de um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, pastor no período do nazismo, que dizia que devemos inclusive protestar, inclusive desobedecer para evitar um mal maior. Portanto, a postura crítica, ela é santa e ajuda a fazer um mundo melhor e ajuda a promover este reino que se concretizará nos céus. Quero chamar você a exercer o senso crítico, a exercer o direito de escolha, a criticar com vistas a corrigir, a produzir algo novo através daquele que está agindo de maneira inadequada. E assim nós seremos agentes deste reino e assim nós faremos diferença. Que ninguém diga para você o que você tem que fazer. Que seja a Bíblia a sua regra de fé e prática e a boa consciência o árbitro do seu coração. E quando vierem com essa falha de vamos parar com essa palhaçada dele não me representa, você sinta-se à vontade em dizer não me representa mesmo, e não é palhaçada. Palhaçada é ser manipulado. Palhaçada é ser instrumento de negociação política. Palhaçada é ser massa de manobra. Palhaçada é ser público-alvo para vender produtos. Isso aí é palhaçada. O que nós estamos fazendo é algo sério, comprometido com o reino. Quem não tem os valores do reino não me representa, ainda que tenha títulos, ainda que tenha cargos, ainda que fale bonito. Que você tenha a leveza de dizer isso também, para que juntos nós venhamos promover o cristianismo sério, o cristianismo valioso, o cristianismo que agrada o coração de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus levante homens públicos também, que nós tenhamos a alegria de dizer, esse aí me representa.
e que tudo isso aconteça para a exclusiva glória do nome do Senhor.